Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, um bom dia, uma excelente segunda-feira para todos vocês aqui. Olha, passando o dia depois de ontem, né? 3 de outubro já chegou, segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Olha, pessoal, festa da democracia, acredito que nós tivemos aí sim grandes características positivas relativas a tudo que aconteceu no dia de ontem, no 2 de outubro, onde nós tivemos ali o processo eleitoral, aquele dia mais importante, a gente tem falado bastante aqui no canal, né? Aquele dia onde você efetivamente participa. Tem alguns pontos que eu gostaria de colocar para vocês, mas o mais importante nesse momento é que foi só uma etapa. Agora são 27 dias até que a gente possa novamente estar lá para fechar essa conta, tá? Mas eu queria falar com você, especialmente aqui para o inscrito do canal Pátria e Defesa, sobre o que as pessoas passaram despercebidas. Ontem demorou um pouquinho para a gente fazer a nossa live da noite e começou ali, mas por volta de 11 horas da noite, mas ficamos até quase 2 da manhã conversando. E eu queria sentir exatamente qual era o sentimento das pessoas. Muita gente muito chateada. Calma aí, né? Eu disse que nós temos que aguardar a posição do próprio presidente Bolsonaro e das Forças Armadas. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, tá? E o importante, e vocês que acompanham aqui o canal já sabem, não só é não desistir, mas é manter-se resiliente, de cabeça erguida. Abaixou a cabeça, o sistema te dá uma paulada, irmão. E não tem quem nos salve depois, não. Então, vamos ter muito cuidado, porque o meu objetivo agora é entender qual foi a vitória que aconteceu ontem, tá? E dizer que só falta um pouquinho. E a gente fecha essa conta. Eu vou começar com as palavras do próprio presidente Bolsonaro. Eu tinha pedido para que as pessoas aguardassem isso, e na madrugada ainda o presidente se pronunciou, e aqui por essa manhã cedo, a gente está bem cedinho aqui ainda, nessa segunda-feira, né? E eu gostaria de ler aqui para você. Palavras, aspas, 100% aqui ao presidente Bolsonaro nas suas redes sociais. Aqui em particular ele usou o seu Twitter, verificado para isso. Então, vamos lá. Contra tudo e contra todos, tivemos no primeiro turno de 2022 uma votação mais expressiva de que aquela que tivemos em 2018. Isso é um ponto interessante. Foram quase 2 milhões de votos a mais. Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento. Lembra que as maiores dificuldades, pessoal, comentários meus aqui, a maior dificuldade que nós tivemos durante esses últimos 4 anos foi exatamente o Congresso. Tá? Elegemos governadores do primeiro turno em 8 estados. Nós não tínhamos praticamente nada. Lembra quando começou a crise de saúde pública? Só o rapaz da calça apertada aqui no nosso estado de São Paulo mobilizou mais de 20 governadores contra as atitudes, né, contra as ações do governo federal, contra o presidente da República. Só agora, no primeiro turno, o presidente já emplacou 8. Calma, tem mais. Elegemos no primeiro turno, em 8 estados, 8 governadores. Neste segundo turno, temos a opção de eleger mais 8. Olha só, podemos sair com 16, a maioria, lembrando que são 27 as unidades da federação. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil. 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre. Isso é uma vitória fantástica, uma fantástica. Se anima aí. Terceiro ponto. Muita gente se deixou levar pelas mentiras propagadas pelos institutos de pesquisa, que saíram do primeiro turno completamente desmoralizados. Erraram todas as previsões e já são os maiores derrotados nessa eleição. Vencemos essa mentira e agora vamos vencer a eleição. Ontem foi o principal ponto da nossa live. Quem foi o maior derrotado disso? A mentira do sistema, a mentira da mídia. Onde a mídia e o sistema canalizavam qual era o agente, o vetor basilar para que a mídia criasse as narrativas, os institutos de pesquisa. Inclusive eu vou comentar aqui, porque ontem eu fui assistir as mídias do outro lado, essas mesmas que utilizaram essas ferramentas, condenando as próprias ferramentas de pesquisa. Inclusive, se oferecendo para que fizessem uma revisão desse processo e até uma regulamentação. Olha, já deixaram os caras para trás, tá? Mas vamos lá. A gente vai falar aqui, eu vou dar nomes e vou informar o conteúdo. Esta disputa não decidirá apenas quem assumirá um cargo nos próximos 4 anos. Essa disputa decidirá a nossa identidade, nossos valores e a forma como seremos visto pelo mundo e pelo próprio Deus. Lutaremos pela liberdade, pela honestidade, por nossos filhos e pelo Brasil. Quinto ponto.
Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar, mas sabemos aonde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós, que iremos perder. Nossos adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros. Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus. Tudo aspas para o presidente Bolsonaro. Agora deixa eu colocar um ponto importante para vocês, aqui já colocado pelo presidente. Ontem, após o processo eleitoral, também fui candidato, participei ativamente do processo, aprendi muito com esse processo, é a primeira vez que eu me ofereci para estar como opção ali nas urnas também, e me ensinou bastante. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês ao longo do tempo aqui no canal. E vou fazer isso, principalmente na nossa área de clube de membros. Mas mesmo aqui na nossa área aberta, eu quero dizer para vocês que eu vou trazer em forma resumida, passo a passo, questões que que acompanho o sistema há pelo menos 30 anos do lado de dentro, nunca tinha percebido. E jamais, a não ser aqueles que efetivamente trabalharam em uma campanha para si, vão ser confrontados. Tá? São detalhes bem importantes que me fazem ter convicção que se nós mantivermos resilientes, nós reelegeremos o presidente Bolsonaro. E teremos, a partir de 2023, um governo com base parlamentar. Gostaria muito de estar lá também, mas teremos bons parlamentares para podermos cobrar. E isso é muito importante. Não tínhamos lá no passado. Aqueles, inclusive, que se reelegeram estarão mais amadurecidos dentro do processo e talvez mais comprometidos com o seu eleitor e com o próprio presidente. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Um ponto agora mais importante. Eu acredito que essa conta só não foi fechada no primeiro turno em virtude da manipulação e da pressão de narrativas que a sociedade brasileira sofreu. E, ao contrário do que todos estão achando, que houve um grande processo ali de alterações, eu vou dizer um detalhe. Eu acredito que algumas coisas foram muito incoerentes. Com destaque, as votações em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em outros estados também, onde os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro tiveram um êxito maior do que o próprio presidente. Detalhe, nós estamos falando de posições que jamais declinariam ou inclinariam para o outro lado, para o lado esquerdo da coisa. Isso realmente são justificativas a serem explicadas, precisam ser dadas, inclusive pelos nossos especialistas. Eu farei a minha própria análise dos números de forma fria e trarei isso aqui ao longo aqui do tempo, ao longo desse mês ainda, porque nós temos que fechar essa fatura ainda no mês de outubro. Dia 30 é o segundo turno. Existe uma diferença a ser superada de acordo com o que foi apresentado. 1 milhão e poucos votos para o candidato de esquerda precisam ser alcançados. A nossa luta é um pouquinho maior, em torno de 5 milhões de votos, mas isso não é a parte mais complexa. Outro detalhe que chamou a atenção foi algumas rotinas que foram alteradas no processo, a bem da organização do processo, mas que provocaram filas enormes. Tempos demais, eu mesmo passei mais de 2 horas para poder votar. Eu ouvi relatos de pessoas que passaram 3, 4 horas. Isso desestimulou muita gente a simplesmente abandonar a sessão e abandonar o seu voto. Também tivemos vários relatos de outras situações que essas devem ser apuradas, inclusive pelas autoridades, porque o brasileiro agiu corretamente. Tão qual ele se sentiu lesado, chamou as autoridades para dar provimento às suas reclamações. Não houve qualquer tipo de violência generalizada e até mesmo qualquer situação pontual não chegou a estado crítico. Foi uma aula, e sim, não por conta do órgão organizador, mas por conta do povo brasileiro, foi uma verdadeira lição de democracia. Nós somos pacíficos, mas não somos mansos. Estamos aguardando a posição do próprio presidente da República, das Forças Armadas sobre a lisura do processo, mas eu fico com a convicção do que mais do que qualquer coisa que tenha acontecido aí, provocado de forma generalizada, eu acredito que a principal ferramenta para a distorção aí da realidade veio pelas várias narrativas criadas, principalmente pelo voto útil
que as pesquisas induzem a população, né? Foram ferramentas aleatórias. E pelo cerceamento da liberdade, que o povo brasileiro teve, até de ter acesso a imagens como do 7 de setembro com o presidente, ou dos discursos que o presidente fazia na ONU, ou da sua esposa participando da campanha eleitoral. Muita coisa foi misturada para impedir o fluxo da informação, disfarçado de pequenas regras e pequenas punições, mas que somadas tiveram um efeito boçal no resultado eleitoral. Boçal o suficiente para impedir que o presidente levasse no primeiro turno. Mas vamos lá. E aí uma questão bem importante. Essa turma sempre elege os seus responsáveis. E ontem, ao contrário do nosso lado que sempre busca as informações onde nós temos um terreno um pouco mais amigável, a gente que vem aqui dar a nossa opinião precisa provar de todas as fontes. Pois bem, eu ao mesmo tempo usei dois pontos, vamos dizer, antagônicos para análise desse processo. A emissora Jovem Pan e a emissora CNN. E fiquei observando ali as narrativas. Um lado, sim, é mais amigável ao povo brasileiro, e o outro vive numa realidade paralela. Mas é importante a gente observar. E qual foi a grande análise, talvez de um dos jornalistas mais, vamos dizer assim, especializados, antigo, né, da velha guarda ali, hoje, naquela Casa Vermelha das Três Letras. Junto com a sua equipe de jornalistas, começaram a responsabilizar a discrepância dos institutos das casas velhas de pesquisa e exaltarem o resultado das novas. Justamente as novas, como, por exemplo, o Paraná Pesquisa, cujo próprio presidente e o próprio filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, colocaram como pesquisas mais razoáveis com a realidade. Olha só, e é importante você entender isso. Lembre-se que não é que nós não vencemos no primeiro turno porque existiu algum problema generalizado no sistema, mas porque o sistema se utilizou do seu poder para, inclusive, evitar que a imagem do presidente fluísse e os comentários e, olha, até os influenciadores pudessem falar da forma com que a coisa vinha acontecendo. Lá, na questão do Paraná Pesquisas, que foi o mais perto da realidade que se apresentou na urna, a turma da esquerda, a turma da velha imprensa já começou a dizer que tem que fazer um meia-culpa e tem que observar essas novas possibilidades, porque, na verdade, eles se resumiram a ser leitores de pesquisa. Pessoal, no próprio domingo, eu vi a coisa mais absurda do mundo. Enquanto nós, que éramos candidatos, nem podíamos fazer uma postagem, sob pena disso ser interpretado como uma transgressão eleitoral, a emissora como a CNN deixou o tempo todo exposto ali aquelas últimas pesquisas de sábado que davam ali o candidato da esquerda vencendo acima de 50% e o presidente Bolsonaro lá atrás. Se isso não é tentar influenciar as pessoas, induzi-las a um determinado comportamento, eu não sei mais o que é. Então tem muita coisa que foi utilizada como ferramenta de pressão. Eu vou fazer um pequeno resumo para vocês. A indução das pesquisas a partir de entregarem resultados que não se concretizaram nas urnas. Verdadeiro vexame. Olha o que aconteceu com os senadores que foram eleitos do nosso lado. Olha o que aconteceu com as previsões sobre Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, cujas pesquisas diziam que sequer estavam em dúvidas se ele iria ou não para o segundo turno. Olha a eleição do general Mourão ao Senado lá no Rio Grande do Sul. O próprio ex-senador, ainda, aliás, senador Jorginho, mas agora no segundo turno, lá pelo estado também de Santa Catarina. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o aliado do presidente, que a gente tem que lembrar o processo com o qual ele chegou lá. Não chegou lá pelos meios próprios, mas sim com a esteira do que foi o nome do presidente Bolsonaro em 2018 e como vice de um candidato que foi cassado. Teve 58% dos votos, enquanto o presidente teve 50%. Uma total incoerência, uma distância obtida ali no terceiro maior colégio eleitoral. Um verdadeiro absurdo. Muita coisa não bate nesse cenário. E a imprensa, essas narrativas e a pressão no povo brasileiro, no eleitor, provocado pela imprensa, é um dos grandes responsáveis por isso. A imprensa agora vai tentar culpar os institutos. Mas eu vou dizer uma coisa, uma pesquisa contratada é só uma pesquisa.
O verdadeiro responsável é aquele que entrega, e como entrega a narrativa que foi descrita ali na pesquisa, tal qual é a responsabilidade dentro de uma cadeia de corrupção da sociedade que envolve, por exemplo, até as drogas. Imagina que a pesquisa é o laboratório ali onde se fabrica a substância, mas a imprensa foi aquele rapaz que fica lá na esquina entregando a pedrinha para corromper a sociedade. A imprensa teve uma grande responsabilidade e até hoje, existem jornalistas convictos que dizem que a ciência por trás disso não pode sequer ser questionada. Eu vejo aí uma grande fragilidade na manipulação da população dentro do processo democrático. O problema talvez seja mais simples do que a gente imagina. Ainda assim, dado algumas discrepâncias de resultado, a gente pode sim tentar entender que houve ali algo a ser apurado, do qual eu espero pacientemente a resposta dos relatórios das Forças Armadas e da própria opinião do presidente Bolsonaro sobre o que ocorreu. Isso ainda não aconteceu, pelo menos até o momento que a gente faz essa estreia aqui, faz esse vídeo na manhã dessa segunda-feira. Tá? Então vamos aguardar esse ponto. Mas eu vou dizer uma coisa, fiquem com a leitura que eu fiz aqui, né, e vou disponibilizar inclusive nas nossas redes sociais o encaminhamento da leitura e análise que o presidente fez sobre o resultado positivo das eleições. Para nós, efetivamente, nós vencemos. Ah, só um detalhezinho, uma cereja do bolo. Ontem deu uma voltinha lá na Paulista, né? Fui ver a festa da vitória dos vermelhos. Que vitória sem povo, hein? Muito estranho. Deixar essa pulguinha aí. Não tem nenhum percentual significativo perto do que eram os nossos, que são os nossos eventos aqui da direita, do conservadorismo, aquela festa da democracia que nós fazemos quase que mensal aqui no país. Vamos ficar tranquilos, muita coisa dá para acontecer. Hoje à noite eu trarei uma série de análises sobre os candidatos, nossos amigos que se elegeram, inclusive, tem vários ali, inclusive gostaria de parabenizar ali online, né, pela vitória, e agora, para não faltar com ninguém, vou reservar para a nossa live de hoje à noite, sempre naquele horário ali, a partir das 9h40, 9h45, por volta das 9 horas da noite. A gente se encontra novamente aqui no canal Pátria e Defesa. Se você está assistindo pela primeira vez, dá like aqui nesse vídeo, se inscreve, curte, compartilha, vai ser importante, tá? Você participar, tem muita coisa. E outra coisa, desistir nem é uma possibilidade. Vencer é obrigatório nesse processo. É a nossa liberdade, daqueles que nós amamos, daqueles que dependem de nós, que está em jogo. E a sua própria liberdade que precisa ser preservada. Vamos, chega junto aqui no canal Pátria e Defesa, do seu amigo Moisés, a gente vai fazer isso aí juntos. Tá, pessoal? Muita coisa pra gente falar. Meu muito obrigado a todos aqueles que, quando estiveram em frente às urnas, aí lembraram do seu amigo e colocaram lá a sua consideração comigo e depositaram a sua expectativa a partir do seu voto em mim. Eu agradeço de coração, vou fazer um vídeo só para isso, de agradecimento, e a gente vai conversando. Um forte abraço a todos, se inscreve, dá like. Olha, todo o procedimento vocês já sabem. Um forte abraço e fui.